Há 10 dias atrás, um dos maiores bancos de investimento do mundo, envolvidíssimo com a crise de 2008 em Nova York, nos Estados Unidos e no mundo, o JP Morgan, lançou cupons do Brasil. O excesso de lançamento de cupons do Brasil para uma instituição que sozinha tem mais recursos do que 150 países do mundo contados isoladamente, provocou um excesso de oferta no mercado que fez com que os papéis do Brasil se desvalorizassem. Esse jogo ele é composto e vem acompanhado com um jogo de derivativos que captam o risco de um país que perde, por exemplo, muito valor nos mercados de capitais. Essa ação ela se deslançou junto com os agentes do sistema financeiro brasileiro que demandavam por uma taxa de juros mais alta. A senha para que isso acontecesse era a primeira manifestação do ministro da Fazenda do Brasil, o ministro Haddad, Fernando Haddad. Quando o Haddad abriu a boca para falar, se ele dissesse 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, se ele dissesse que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, se ele dissesse qualquer coisa, seria pretexto para uma manifestação de insatisfação do mercado. Alguns de vocês, que eventualmente são muito poucos dos que vão me ouvir, que mexem com o Tesouro Direto, podem se considerar sócios da dívida pública brasileira, né? Servindo daquilo que antigamente chamava de o idiota útil, né? Mas, na verdade, se nós juntarmos os bancos brasileiros, os fundos de pensão, inclusive os estrangeiros, né, e os fundos de investimento, eles dominam mais de 80% da dívida brasileira. Então, ou seja, são muito poucos que ganham muito com as taxas de juros altas no Brasil. Quando, então, isso lança, esse sistema encontra o seu pretexto para dizer que o regime fiscal brasileiro está desequilibrado, que é necessário de uma taxa de juros para poder rolar a dívida pública brasileira. Essa dívida pública, ela vem, na verdade, como um pretexto de um jogo de especulação extremamente fracassado. O sistema financeiro projetou em 2022 para o ano passado, o ano de 2023, um crescimento de 1,5%. O Brasil cresceu mais de 3%. Ou seja, acima de 200% o valor que eles estimaram. A economia que não ia deslanchar, com taxas de crescimento pequeno e desemprego grande, ela está na menor taxa de desemprego da história. O país cresceu em investimentos, principalmente construção civil e indústria, demandando máquinas e equipamentos, e as exportações caíram. O que significa dizer isso? Que o Brasil não está crescendo por fatores externos, como foi o caso da era Lula em 2003, que vinha acompanhando principalmente o crescimento da China, que repercutiu sobre os vendedores de banana do mundo inteiro e especialmente da América Latina. Dessa vez, o fato das exportações estarem caindo e os investimentos industriais aumentando, significa dizer que o Brasil está crescendo por motivos internos. O poder de compra do trabalhador tem sido mantido, a taxa de desemprego tem sido menor, o crescimento supera sistematicamente a do mercado, o que me faz crer que o mercado não erra por competência. Porque se fosse por técnica, então o mercado seria extremamente incompetente. Eu não deveria confiar nunca no mercado por competência, por errar tanto e tantas vezes e por tanto tempo seguido, né? Mas me parece uma chantagem de origem política e que agora vem sendo contestado com as variáveis reais, então tem que se criar um mote financeiro, fiscal, de equilíbrio que não se justifica. Os principais investidores estrangeiros, os bancos de investimento estrangeiros, estão cotando o Brasil, principalmente os europeus, cada vez melhor, e o Brasil está a meio degrau de subir, voltar a ser grau de investimento, significando que os investidores estrangeiros confiam no Brasil, ao contrário do que a mídia brasileira, né, a rede aberta e a mídia social manifestam. Vamos pensar sobre isso em breve, perfeito? Os anjos começaram a cantar aqui no convento, eu vou encerrar esse vídeo nesse momento, né? Mas percebam que a gente vive uma vida entre céu e paraíso, e você olha para o céu ou paraíso dependendo da sua vontade. Qual é a sua vontade?